Sabe uma pergunta que ficou martelando na minha cabeça depois de ler as anotações que recebemos sobre a obra de Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World? Diga. É se a vida pode, de alguma forma, florescer nas ruínas do capitalismo. Parece totalmente contraintuitivo. Totalmente. E com isso a gente está expandindo um pouco a perspectiva das nossas últimas análises aqui, sabe? Tentando entender como a sobrevivência colaborativa acontece quando aquelas grandes histórias de progresso simplesmente desmoronam. E o guia para essa investigação é o mais improvável possível. Exato, um cogumelo, o Matsutake. A nossa missão é seguir o rastro dele e ver o que a gente descobre sobre a vida em paisagens danificadas. E é um guia perfeito, porque o Matsutake não é aquele cogumelo que você encontra numa floresta antiga, intocada, um paraíso. Não mesmo. Muito pelo contrário, ele é um especialista em perturbação. Você está acompanhando o Rasura Podcast, o canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Onde ele aparece não é um sinal de natureza pura, sabe? É um sinal de resiliência no meio da bagunça. Uma bagunça criada pela atividade humana, né? Exatamente. A sua própria existência depende de um certo grau de ruína. E tem mais. O cheiro dele, que é quase uma obsessão na cultura japonesa, evoca o outono. O outono. Aquela beleza que surge justamente com a perda da abundância do verão. Isso. Pensa nisso. Essa é a metáfora central. É encontrar a vitalidade justamente quando as garantias de um futuro estável desaparecem. Ok, essa imagem é forte. E ela se conecta direto com as pessoas que vivem disso. As anotações descrevem a comunidade de catadores de Matsutake em Oregon, nos Estados Unidos. E não é nada do que a gente imagina. Nada. Não são hippies buscando uma conexão com a natureza. São, em grande parte, refugiados do Sudeste Asiático. Hong, Mian, Khmer. Veteranos de guerra americanos também. Pessoas que foram, assim, cuspidas para fora da economia industrial. E ninguém ali tem carteira assinada, plano de saúde, nada. É a definição de uma vida na corda bamba. Exato. E a palavra que a Tsing usa para isso é precariedade, não é só pobreza, é mais do que isso. É a condição de viver sem a promessa de estabilidade. Uma condição que define cada vez mais a vida de muita gente, né? De milhões de pessoas. E não é um fenômeno novo. Ela nos lembra de um detalhe fascinante. Quando a União Soviética entrou em colapso nos anos 90, o que aconteceu? O quê? Milhares de siberianos correram para as florestas para colher cogumelos e frutas para sobreviver. É um instinto que ressurge quando os grandes sistemas controlados falham. Nossa, faz todo sentido. Então os catadores de Oregon não são uma exceção. Não, eles são um retrato do nosso tempo. Viver sem as grades de proteção que a ideia de progresso do século XX parecia garantir. Espera um pouco. Se o mundo que esses catadores habitam funciona com base na instabilidade, isso meio que destrói a ideia de progresso que a gente aprendeu? Exatamente. Aquela marcha única, linear, sempre para frente. Seguir esse cogumelo parece jogar essa ideia toda pela janela. Totalmente. O progresso é uma narrativa de via única. O que a Tsing propõe é outra coisa, que ela chama de montagens, ou assemblages. Montagens. Esquece a ideia de um sistema global único, coerente, tipo uma máquina. Pense no mundo como uma colcha de retalhas. Um mosaico. Um mosaico de formas de vida, humanas e não humanas, que se encontram por acaso, de formas imprevisíveis. Às vezes colaborando, às vezes entrando em conflito. A imagem que ela usa é de uma música polifônica. Várias melodias independentes tocando ao mesmo tempo. Isso, elas criam harmonia, mas também dissonância. É complexo, é confuso e está sempre mudando. Não tem um maestro regendo tudo num caminho único. Para mim, essa foi a parte mais surpreendente das anotações. A gente tende a pensar na natureza como algo puro, e a Tsing vira isso de cabeça para baixo. Ela diz que a vitalidade da floresta de Oregon, essa montagem, vem justamente da contaminação. Da história bagunçada e violenta do lugar. Isso muda tudo. Muda completamente. E essa diversidade contaminada é a chave. Vamos olhar para essa floresta. Ela não é um ecossistema que existe há milênios.
Certo. Ela é o resultado direto de um século de exploração madeireira, de supressão de incêndios e, crucialmente, da remoção forçada de povos nativos. Foram essas perturbações que criaram as condições para o Pinheiro Lodgepole, que é o parceiro do Matsutake, dominar tudo. Um não existe sem o outro, ali é uma simbiose que nasce da destruição. E a parte humana dessa montagem é igualmente contaminada pela história. Com certeza, os refugiados Hmong e Mien não escolheram ir para o Oregon. Eles estão lá como um resultado direto da Guerra do Vietnã. E os veteranos americanos também, muitos lidando com traumas, são produto da mesma história. Exatamente, ou seja, você tem histórias de ruína de todos os lados, ecológica, social, pessoal, que paradoxalmente se encontram e criam as condições para essa nova forma de vida, essa economia do cogumelo florescer. Essa ideia é poderosa, mas não corre o risco de romantizar a destruição? Quer dizer, parece que estamos celebrando algo que só existe por causa da exploração, da guerra. É totalmente desconfortável. E essa é a intenção. Não é uma celebração da ruína, mas um reconhecimento de que a vida é teimosa. É sobre aprender a notar a vida que insiste em brotar nas frestas. Os lugares que a gente considera perdidos. Isso. Não é sobre dizer que bom que a floresta foi devastada, mas sim, apesar da devastação, olha o que está acontecendo aqui. É uma postura de observação, não de julgamento moral. Entendi. É encarar a realidade como ela é, e ela é bagunçada. Mas essa cena em Oregon, como essa colheita precária, se encaixa na máquina do capitalismo global, que transforma esse cogumelo num item de luxo caríssimo no Japão. Parece uma contradição, mas é exatamente assim que o capitalismo contemporâneo funciona. O conceito que a Tsing usa é fantástico. Acumulação de resgate. Acumulação de resgate? A ideia é que o capital não precisa criar e controlar tudo do zero. Ele é oportunista. Ele resgata o valor criado fora de suas estruturas formais. Os catadores não são funcionários de ninguém. Não são. São autônomos. Mas o valor que eles criam ali, na floresta, ao encontrar o cogumelo, é imediatamente capturado por compradores, exportadores. Até chegar em Tóquio. Isso me lembra muito a economia de aplicativos, a gig economy. Os motoristas não são funcionários, eles usam os próprios carros. A analogia é perfeita. É a mesma lógica. O risco é do indivíduo, mas o valor é acumulado pela cadeia capitalista. Tá gostando da prosa? Então não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. E a cena onde isso começa, lá em Oregon, o Open Ticket. Ah, é fascinante. É um caos performático. Os compradores gritam, fazem performance para atrair os melhores catadores. É quase teatral. Uma competição dramática, mas que tem um elemento central que une todo mundo ali. Uma única palavra. Liberdade. Isso. Só que essa palavra parece significar uma coisa completamente diferente para cada grupo. E aí que está a genialidade da análise. Liberdade ali funciona como um objeto de fronteira. É um conceito que une, mas que cada um interpreta do seu jeito. Como assim? Pensa bem. Para os veteranos de guerra brancos, liberdade é rejeição ao trabalho assalariado, ao chefe. É a fantasia do pioneiro americano. Certo. Para os refugiados Khmer, que sobreviveram ao genocídio no Camboja, colher cogumelos sozinho na floresta é uma forma de cura, de reafirmar sua existência como indivíduo depois de um regime que tentou apagar isso. Nossa, é uma camada de significado muito mais profunda. Muito! E para os Hmong e os Mien, a floresta de Oregon evoca as paisagens de Laos. A colheita reativa memórias, habilidades de sobrevivência, é uma forma de reconstruir um modo de vida que foi destruído. Então essa busca por diferentes tipos de liberdade é o que move tudo. E é o valor dessa liberdade que o capitalismo resgata e traduz num preço por quilo. Precisamente. O cogumelo, quando é colhido, não é só um produto, ele é um troféu. A materialização dessa busca. Exato. E isso nos leva a uma distinção clássica da antropologia. A diferença entre um presente e uma mercadoria. Mercadorias são anônimas, alienadas. A história delas é apagada. Um presente, não. Ele carrega relações, cria laços. Perfeito. E o Matsutake vive essa jornada completa. Ele nasce como um troféu de liberdade em Oregon. Isso.
Depois, no Open Ticket, ele é despido dessa história. Vire uma mercadoria anônima, classificada por grau 1, 2, 3. Uma transformação brutal. Ele viaja o mundo como uma mercadoria sem rosto. Mas aí acontece a mágica final. Quando ele chega no Japão, Isso. Lá, ele muitas vezes sai do ciclo da mercadoria e reentra no ciclo do presente. Ele é comprado para ser dado como um presente sofisticado, para fortalecer relações de negócios, para honrar alguém. Ele volta a ser um objeto que cria laços sociais. Uau! A jornada dele é troféu pessoal, vira mercadoria global e depois vira presente social. É um ciclo que demonstra que o capitalismo não é uma força totalizante que apaga tudo. Ele coexiste com outros sistemas de valor. ele depende deles, ele se alimenta deles. Ele não aniquila a economia do presente no Japão ou a busca por liberdade em órgão. Pelo contrário, ele as usa como combustível. Então, no fim das contas, a gente seguiu um cogumelo e o que encontramos foi um manual de sobrevivência para o nosso tempo. Um mundo que prospera em colaborações improvisadas Um capitalismo que funciona pelo resgate em meio ao caos. e uma ideia de futuro que não é limpa e ordenada, mas sim contaminada. Cheia de histórias emaranhadas. Acho que essa é a grande lição. E isso nos deixa com um desafio, que a Tsing chama de desenvolver as artes de notar. As artes de notar. A grande narrativa do progresso com seu futuro brilhante funciona como um ofuscador. Ela nos cega para todas as outras formas de vida e colaboração que estão acontecendo o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz. As colaborações confusas e imperfeitas Mas vitais. entre humanos e não humanos. Exatamente. Então a provocação final que fica para a gente pensar é essa. Se a gente aprender a desligar o holofote do progresso, a gente talvez consiga notar outras coisas. A questão a se ponderar é: que outros cogumelos estão por aí? Que outras histórias negligenciadas de sobrevivência, de colaborações improváveis, Poderiam ser encontradas se a gente simplesmente aprendesse a notar a vida que insiste em brotar nas ruínas que nós mesmos criamos. E aí, o que achou desse episódio? Deixe nos comentários uma sugestão de autor ou de obra que a gente conversa, combinado? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos. Ah, uma última coisa. Quer receber o mapa mental do episódio de hoje? Então, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Até amanhã!